Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmo. Salmo 29. Salmo de número 29. Eu vou ler o Salmo todo, mas eu vou frisar mais em um versículo, mas eu quero ler ele todo. Salmo de número 29. Salmo de número 29. Aleluia. Não, desculpa, anotei errado, é 19. Que eu abri aqui, eu falei, não é esse. Salmo 19. Não é 29, mas 19. Salmo 19. Volta um pouquinho aí. Agora sim. Salmo 19. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia! Pai, abençoa a leitura da Tua Palavra e nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa hora de forma poderosa, Deus, para que essa palavra se aplique na realidade de vida de cada um de nós e possamos sair daqui curados, abençoados, renovados pela Tua Palavra, como diz o texto, refrigerados pela Tua lei, Senhor. E na autoridade do Teu nome, todo espírito contrário, toda resistência, toda barreira caiam por terra e a Tua Palavra seja pregada, compreendida com total liberdade nessa manhã e naqueles que vão nos assistir depois através do YouTube, das mídias. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Como eu falava, querido, no ofertório aqui ainda há pouco, nós hoje temos um mestre. E o nosso mestre, ele se chama Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele é o nosso mestre que nos ensina acerca de todas as coisas. Inclusive, ele mesmo disse que ele era mestre e ele disse que enviaria outro Consolador para continuar conosco, nos ensinando acerca das coisas do reino de Deus.
E uma das coisas, queridos, que nós temos, o pastor Roberto tem falado muito sobre isso aqui nesses últimos dias, que é a questão da soberba. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, é a lidar com a soberba. A soberba, querido, é um dos pecados, é uma das atitudes que nós podemos ter que produz um grande mal, como diz o texto. Quando nós somos livres da soberba, nós somos livres de uma grande transgressão. Teve um grande pastor, pregador, que ele dizia que a soberba, que o orgulho, ele é como uma chocadeira dos demais pecados. Se nós olharmos, muitas pessoas caíram em pecados terríveis, vergonhosos, mas o início desse pecado foi a soberba. Por exemplo, nós falamos tanto do adultério de Davi, mas aonde começou o adultério dele? Soberba. Ele estava no seu palácio no tempo de guerra, ele estava ali se achando maioral. Ele chamou aquela mulher que ele sabia que era casada porque ele achou que ele poderia fazer todas as coisas. Então você percebe que muitas vezes, por que Sansão brincava com os filisteus, ao ponto de ficar brincando com Dalila, dizendo, não, a minha força vem disso, a minha força vem daquilo, e brincava com os filisteus, ele vendo os filisteus perseguindo, ele percebendo que a Dalila estava armando contra ele, mas ainda assim ele brincava. Por quê, queridos? Orgulho, soberba. Então nós olhamos a queda de Sansão lá no colo de Dalila, e a gente pensa, olha só, o homem caiu por causa da questão sexual, mas não foi. Ele caiu porque ele confiou em si mesmo, se ensoberbeceu naquilo que Deus havia lhe dado. Então, querido, é uma coisa que todos nós precisamos aprender a lidar, porque todos nós somos suscetíveis à soberba. Todos nós somos suscetíveis ao orgulho. Todos nós somos suscetíveis a ceder nessa área, e essa é uma área que fica meio que escondida, que fica meio que camuflada. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos entender como nós podemos lidar e refrear isso nas nossas próprias vidas. Nós vemos, queridos, homens de Deus que perderam grandes coisas, lembrando, ele não era tão homem de Deus assim, mas Nabucodonosor foi um homem que caiu por causa da sua soberba. Ele não caiu no adultério, ele não caiu porque ele ficou cobiçando o dinheiro, as coisas materiais, mas ele caiu porque um dia ele olhou para a cidade que ele havia construído ou aprimorado, a cidade de Babilônia, e ele disse, ó Babilônia, grande cidade que eu construí para mim mesmo, para a minha glória. E nessa mesma hora que ele falou isso, um anjo bradou do céu e falou, caiu Babilônia, caiu você também. E Nabucodonosor perdeu sua consciência, perdeu o seu entendimento e foi tirado do palácio e passou a viver como um animal, comendo capim. Até que ele reconheceu que o Senhor era Deus que havia criado todas as coisas, e ele retomou sua consciência e escreveu um tratado louvando, adorando e bendizendo ao único Deus verdadeiro. Então perceba, querido, que isso todos nós podemos lidar com isso. Todos nós enfrentamos isso de alguma forma. E são diversas as coisas, não tem como listar todas as coisas que pode fazer um homem se ensoberbecer. Infelizmente, a verdade é que nós até nos ensoberbecemos por poucas coisas. Às vezes nós não temos nada, mas nós achamos que somos tudo. Eu já vi trabalhando, ajudando na assistência social da igreja, pessoas pedindo comida na igreja. E a pessoa, você vai oferecer 1 quilo de açúcar, ela diz, não, eu não como dessa marca. Meu irmão, você está pedindo na igreja. Você ainda quer escolher qual é a marca, você acha que... Esse óleo eu não uso, mas... É o óleo que nós temos aqui, é o óleo que foi doado. Então, às vezes nós nos ensoberbecemos por poucas coisas. Achamos que somos algo por pequenas coisas, não são nem tão grandes assim. Então nós precisamos aprender com Cristo, como o pastor Roberto pregou aqui recentemente sobre
Mateus, capítulo 11, 28 a 30, quando ele diz, o Senhor Jesus disse, né, que ele é manso e humilde de coração. E aqui eu queria fazer um contraponto, né? Porque Cristo, ele poderia se ensoberbecer? Sim. Ele depende de alguém? Ele é autossuficiente, não é? Ele não depende de ninguém. Você que pensa, Deus precisa de mim, meu irmão, Deus não precisa de ninguém. Ele conta conosco, Ele nos ama, Ele nos usa, mas Ele nos dá esse privilégio. Precisar, meu irmão. Tem alguns irmãos que vão orar e ficam pensando, não, Deus precisa de mim, meu irmão. Não ora assim. Porque você não pode, pessoas até que chantageiam Deus, não, se o Senhor não fizer, eu não faço isso. Meu irmão, Deus não precisa que você faça nada. Ele espera que você faça por amor, Ele conta conosco. Então Deus, Ele poderia se ensoberbecer, aquele que é todo poderoso, que criou todas as coisas, que poderia se ensoberbecer, é humilde. Aí olha para nós agora, olha para você, olha para mim. Nós que somos dependentes de Deus, até o ar que nós respiramos, dependemos dEle, a vida que temos, dependemos dEle. Como eu falei no ofertório, o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então tudo aquilo que nós fazemos, fazemos porque Ele nos deu, porque Ele nos capacitou, porque Ele é conosco. Nós nos ensoberbecemos. Chega a ser um contraponto muito grande, porque aquele que tinha o direito, ele se fez humilde, e nós que não somos nada, queremos achar que somos alguma coisa. A soberba, querida, ela tem um problema, porque ela é crescente. O primeiro nível da soberba, se é que eu posso dizer que tem níveis, é primeiro você se achar muito bom. Eu sou muito bom. Eu faço tudo muito bem. Eu sou isso, eu sou aquilo, você vai se insuflando. Aí conforme você vai se insuflando, você vai para o segundo nível. Qual é o segundo nível? Você já passa a se comparar com os outros. Eu sou melhor do que todo mundo. Se eu não pregar, as pessoas não vão ouvir a voz de Deus. Se eu não cantar, a igreja não sente a presença de Deus. Se eu não trabalhar, se eu não for no serviço. Cuidado com isso. Se eu não cozinhar lá em casa, a coisa não anda. Meu irmão, muitos que falaram isso, já partiram. E quando eu falo já partiram, não estou falando que Deus matou, nada não, só estou dizendo que morreram porque o tempo passou. E as coisas continuaram, a família sobreviveu, a igreja sobreviveu, o mundo sobreviveu, deram-se um jeito. Talvez isso tenha acontecido na sua família, pessoas que um dia tinham, talvez, era o mantenedor da casa, e se foi, você está aqui, está vivo, está almoçando, está jantando, está morando ainda, tem um teto, está se vestindo. Deus deu uma provisão, Deus agiu, então cuidado com isso. E aí nós chegamos ao terceiro e último nível. Você pode criar vários subníveis entre esses três, mas eu queria ser bem rápido nisso, que é quando você acha que está acima de Deus. Que é quando você acha que você não precisa mais de Deus. Que foi o maior nível, que foi o que Lúcifer fez. Se você pensar, querido, Lúcifer, ele conseguiu se ensoberbecer no céu. Mesmo vendo toda a glória de Deus, ou grande parte da glória de Deus, que não é mostrada a nós, mas ele pôde ver uma glória de Deus que nós não tivemos acesso ainda, mesmo assim ele conseguiu se ensoberbecer lá, vendo toda a grandiosidade de Deus, ele conseguiu se ensoberbecer lá. E ele conseguiu pensar e achar que poderia ser maior do que Deus. Não precisava mais de Deus, não se submeteria mais a Deus, não reconheceria mais a Deus como Deus, ele queria ser o Deus também. E quantos homens e mulheres hoje, nas suas vidas diárias, estão se esquecendo de quem é Deus? Talvez não seja algo declarado você dizer que você é Deus, talvez não seja algo que você sistematize como uma doutrina dizendo que você é Deus, mas
o nosso dia a dia, o nosso caminhar, as nossas atitudes, nós vamos mostrando que nós damos a nossa ordem, somos nós que decidimos a nossa vida, somos nós que decidimos o nosso caminho, somos nós que fazemos as nossas escolhas e excluímos Deus da nossa vida. Às vezes, pense no céu, querido, o culto estava rolando. Diariamente não, porque na eternidade não tem dia nem noite, mas constantemente estavam lá os querubins e serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quem é que estava no meio dessa adoração? Lúcifer. O coração dele já havia mudado. Ele já havia tirado Deus do coração dele, mas continuava lá no meio do ambiente de adoração. E às vezes a gente faz isso, a gente vem no culto, mas quem manda na nossa vida somos nós. A gente vem num culto, mas a gente faz o que a gente quer. A gente vem num culto, mas Deus já não representa mais o senhorio das nossas vidas. Nos ensoberbecemos, nos orgulhamos. E é aí, querido, que Deus precisa intervir na nossa vida. É aí que Deus precisa operar um milagre das nossas vidas. Como o pastor Roberto pregou aí, que às vezes Deus vem, pregou domingo passado, e coloca um espinho na carne. Porque Ele nos ama e Ele precisa nos trazer de volta. Nós vamos nos insuflando tanto até. Engraçado, né? A gente vai se enchendo e se insuflando tanto, e Deus vem e pega um espinho. Para esvaziar um pouco o nosso ego. Faz um furinho, abaixa um pouco mais, meu filho. Lembra que você depende de mim. Lembra que eu sou o seu Deus. Lembra que eu sou o seu Senhor. Lembra que eu estou vivo. Lembra que eu estou no trono ainda. Não é você que está no trono. Diaconisa Regina abriu o culto aqui, falava sobre essa pandemia e como tudo isso mudou o planejamento de muitas pessoas. Como toda essa pandemia nos fez olhar para o céu e entender que nós não estamos no controle de nada. Somos totalmente dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes da sua graça. Então, meu querido, nessa manhã, como é que está o meu e o seu coração? Se o grande apóstolo Paulo, apesar de tudo aquilo que ele experimentou diante de Deus, ele revela na palavra de Deus, que ele podia se ensoberbecer, imagina nós, querido. E aqui, então, eu queria trazer algo para as nossas vidas, nessa manhã, que nos ajudasse a gente a lidar com essa situação que todos nós enfrentamos. Todos nós temos que lidar com isso, para que não seja necessário ter um espinho na carne nas nossas vidas. A primeira coisa que eu queria falar aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo de número 4. Esse eu quero ler com você. Os outros eu vou citar, mas esse eu quero ler com você. 1 aos Coríntios, capítulo de número 4. Olha só o que diz o texto. 1 aos Coríntios, capítulo de número 4. Eu vou esperar você achar para você não sair lendo antes de mim. 1 aos Coríntios, capítulo de número 4. Olha só o que diz a Bíblia. Você já achou? Vamos ler o versículo 6. Diz assim: Paulo repreendendo a igreja em Corinto. 1 aos Coríntios 4, versículo meia dúzia. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não tivesse recebido? Aqui o apóstolo Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto porque eles estavam competindo quem era o melhor, se era Paulo ou se era Apolo. E nessa discussão eles ficavam dizendo, não, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo, porque um era melhor do que o outro.
E aí o apóstolo Paulo vem e ensina a igreja dizendo, se você tem alguma coisa que te destaque, você recebeu isso. Não é mérito seu, se você canta bem, se você prega bem, se você dirige bem, se você é um bom empresário, se você é um bom funcionário. Esses dons que nós temos, que nós recebemos de Deus, não tem glória em nós nisso, não tem mérito nisso. Então a primeira coisa que eu preciso aprender para lidar com a soberba e evitar que ela tome o meu coração, é entender que eu recebi tudo. E recebi tudo sem mérito algum. É por isso que se chama graça, para que ninguém se glorie diante dele. Você quer aplaudir? Aplauda o Senhor. Aleluia! Na carta de Coríntios mesmo, no primeiro capítulo, a partir do 25, o próprio apóstolo Paulo diz isso, que Deus escolheu as coisas humildes, Deus escolheu as coisas loucas do mundo e as que não são, para confundir as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu preciso entender para lidar com a soberba, quando eu achar que eu estou muito bom, quando eu achar que eu faço tudo muito bem, eu sou muito ungido, eu sou o melhor. Não, mas espera aí. Tudo isso que eu tenho eu recebi. Tudo isso que eu tenho é por graça e não por merecimento algum. Eu não fiz nada para receber. Eu não tenho merecimento nenhum em estar aqui pregando para você. Eu não tenho merecimento nenhum em ter graça e sabedoria para pregar. Tudo isso foi dado por Deus para mim. Então como me orgulhar de algo que eu recebi? Fazer as coisas para Deus, meu irmão, não é diploma. Diploma você recebe por mérito. Você vai lá, você paga a faculdade, você faz o curso, você estuda, você faz as provas. Então você tem um diploma, é um mérito seu. Diante de Deus, querido, ninguém tem méritos. Diante de Deus, todos estamos debaixo da graça e da misericórdia. Primeira coisa, meu irmão, a gente precisa aprender. Você recebeu tudo, meu irmão, desse Deus. Eu e você recebemos tudo. E recebemos tudo por graça, por misericórdia. Sem mérito algum, sem esforço algum, nós recebemos de Deus. Precisamos nos esforçar em algumas coisas? Sim, mas não é mérito. Segunda coisa que nós precisamos aprender, a sermos humildes. Jesus nos ensinou isso. Venham, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 12, esse aí você anota, não precisa abrir não, mas Colossenses capítulo 3, versículo 12, ele diz que nós devemos nos revestir de diversas virtudes. Dentre essas virtudes está lá, revestivos de humildade. O Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério, ao pregar o seu primeiro sermão, o Sermão da Montanha, conhecido como o Estatuto do Reino de Deus, a Constituição do Reino, ele abre o Sermão do Monte com uma frase: bem-aventurados os humildes de espírito. Meu irmão, precisamos ser humildes. Combater a soberba somente com humildade de coração. Quando o Senhor Jesus, ele inicia o seu ministério, pregando no Sermão do Monte, falando sobre humildade, ele estava combatendo a soberba que existe no mundo aí fora, onde as pessoas dizem que elas podem, que elas são, que elas fazem, e nós precisamos entender que nós fazemos porque ele nos faz fazer, nós podemos porque ele nos capacita a poder, porque nós somos porque ele nos fez ser. É diferente. Então eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer quem de fato Deus me fez ser, qual é a posição que Deus me colocou. O apóstolo Paulo, de certa forma, ele aprendeu isso quando ele diz: Deus levantou Pedro e os demais apóstolos para pregarem para os judeus. E Deus levantou a mim para alcançar os gentios. Paulo reconheceu o chamado e o ministério dele. Por isso ele foi e se esforçou o máximo para alcançar o máximo de gentios, se esforçou o máximo para ir o mais longe possível, expandir o evangelho através do seu ministério. Ele reconheceu quem ele era. Quem é você, meu irmão? Nós temos um pensamento ou uma ideia errada do que é humildade.
Alguns confundem humildade com pobreza. Humildade não é pobreza, meu irmão. Como eu citei aqui, pessoas que são pobres, que às vezes precisam pegar alimento na igreja, nada contra isso, mas ainda assim são orgulhosas porque não aceitam um tipo de alimento que você dá. E tem pessoas que têm muito dinheiro, mas você percebe que elas são humildes de coração, são pessoas simples. Então, humildade não tem a ver com questões financeiras. Humildade, querido, não tem a ver com fraqueza, você achar que a pessoa, só porque, entre aspas, ela é humilde, ela é uma pessoa fácil de você oprimir, repreender, conduzir, manipular. Lembre-se, Jesus se qualificou como um manso e humilde, mas ele soube se impor, ele soube pregar o evangelho, ele soube fazer um chicote, expulsar os vendilhões do templo, ele soube se impor contra os fariseus, ele soube combater as heresias. Então, meu irmão, você precisa entender o que é ser humilde. Ser humilde não tem a ver com você simplesmente ser um bocó e ser um joguete das pessoas, não. Ser humilde é você saber quem te chamou, ser humilde é você saber quem você é, ser humilde é você se impor na hora certa, é você reconhecer a hora de falar. Então, meu irmão, aplauda o Senhor, diga glória a Deus, diga Deus me dá graça, para que eu seja humilde um dia. A humildade tem a ver com isso, querido. Não tem a ver com fraquezas ou você ser um bocó no meio da sociedade, não. Humildade é você saber quem você é e por isso, somente nós, cristãos, podemos ser humildes de fato. Porque somente nós reconhecemos ao Deus verdadeiro como Deus sobre as nossas vidas. As pessoas do mundo podem até ter um pouco de reconhecimento de quem é Deus, mas não reconhecem, não se submetem a Deus de fato. Nós não. Quero acreditar que nós somos assim, diga amém. Nós somos humildes porque nós reconhecemos que existe alguém acima de nós. Existe alguém que está sobre as nossas vidas. Existe alguém que é sobre nós. Existe alguém que comanda. Existe alguém que é o dono. Existe alguém que é o Senhor. E quando eu reconheço isso, querido, me ajuda a guardar um pouco o meu coração com relação à soberba. Porque se eu reconheço que tem alguém acima de mim, isso quer dizer que eu não sou o todo-poderoso que eu acho que eu sou. Ou que eu venho a querer achar ser. Eu não sou aquele cara tão bom que tem o controle de todas as coisas. Quantos de nós, queridos, achamos que estamos no controle de alguma coisa? Você já sentiu isso? Ou você já cresceu um pouco e aprendeu que você não está no controle de nada? A gente acha que está no controle da família, a gente acha que está no controle das coisas, a gente acha que está cuidando de tudo, que está tudo debaixo das nossas asas. Aí acontece uma coisinha, a gente fica doente, de repente precisa ficar internado no hospital alguns dias, a gente, eu não estou no controle de nada. As coisas vão ter que se ajeitar, as coisas, quem está lá vai ter que aprender a lidar com as situações, vai ter que resolver, porque eu não vou poder estar. Humildade, querido. Eu não estou no controle de tudo. Eu confio naquele que está no controle de todas as coisas, mas eu não estou no controle. Lógico que quando eu digo isso, não estou dizendo para você abandonar tudo, não planejar, não estou dizendo isso, mas eu preciso que você entenda que você não está no controle. Deus está no controle. Uma terceira coisa, deixa eu passar aqui, que hoje o culto é mais rápido, estou me adaptando ainda. Uma terceira coisa que a gente precisa aprender a lidar, que nos ajuda a vencermos a soberba, é a gratidão, querido. O apóstolo Paulo, ele escreveu na sua carta, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, um texto que a gente conhece, talvez até de cor você conheça, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O texto que nós lemos de Colossenses, capítulo 3, eu falei o 12, que fala da humildade, mas o 16 diz que nós devemos fazer, ele lista ali várias virtudes, salmodiar, e falar com cânticos e hinos uns com os outros, e tenham gratidão de coração. A gratidão, querido, é algo que nos ajuda muito a lidar com a soberba. Por quê, querido? Porque a gratidão me faz reconhecer que alguém fez algo por mim. Que eu não fiz tudo sozinho.
E aqui, querido, que eu queria pegar um pouco para nós também, falando sobre a cooperação mútua. Porque tem pessoas que até reconhecem que precisam de Deus, mas desprezam a ajuda uns dos outros. Meu irmão, Deus criou os seres humanos e a igreja, nós somos um ser interdependente. Sabe o que isso quer dizer? Eu dependo de você e você depende de mim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós somos um corpo. Nós estamos unidos, nós estamos juntos. Então nós precisamos uns dos outros. E quando eu tenho então gratidão, eu reconheço que eu não posso fazer tudo sozinho. Se você olhar, o grande apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 16, ele usa e lista quase o capítulo todo só para agradecer as pessoas que ajudavam no ministério. E ali ele faz uma lista de várias pessoas que ajudaram ele no ministério, reconhecendo que apesar de Deus ter chamado ele, apesar de todos os dons e talentos que Deus colocou na vida dele, ele reconhecia as pessoas que o ajudaram a executar o ministério que ele tinha. Será que você consegue, meu irmão, reconhecer algumas pessoas que te ajudaram a você chegar até onde você chegou? Lembrando do dia dos professores, nós chegamos onde chegamos porque alguém nos ensinou alguma coisa. Existem algumas pesquisas aí que dizem que se você pegar um ser humano, recém-nascido, e isolar ele, e colocar ele num lugar que ele não tem nenhum contato com outros seres humanos, ele vai ser o bicho mais burro que existe. Porque tudo aquilo que a gente aprende com outros seres humanos. A criança nasce sabendo falar? Não. A chorar sabe, né, meu irmão? Aí, quem não chora não mama, né? Já disse. Ela sabe chorar, mas não sabe falar. Se a mãe e o pai, o responsável, não ensinar a criança a falar, ela vai falar? A criança nasce sabendo andar? Por que ela anda? Duas coisas. Primeiro, ela vê os pais andando. Vê as pessoas ao redor andando. E em segundo lugar, o pai, a mãe, o responsável, força a criança a andar. Quando chega a partir dos 5, 6 meses, a mãe já está desesperada. Não, anda, bota no andador, bota não sei o quê, apoia não sei aonde, já quer ver a criança andando. Mas se você isolar aquela criança e deixá-la ali, ela não vai saber falar, não vai saber se comunicar, não vai saber nem andar, não vai saber se vestir, não vai saber fazer nada. Então, ela aprendeu com alguém. Hoje, querido, nós temos muitas pessoas soberbas, arrogantes, porque não conseguem ter gratidão pelas pessoas que as ajudaram a chegar onde chegaram. Porque não conseguem reconhecer que tudo que aconteceu na vida dela, ela recebeu ajuda de alguma forma. Ela não chegou ali sozinha, ela não fez tudo sozinha. Teve alguém que ajudou, teve alguém que ensinou, teve alguém que participou. Por isso, hoje, tem muitas pessoas que pensam, não, eu fiz, eu sou. Mas quando você vai ver, muitas pessoas ajudaram aquela pessoa a chegar onde chegou. Ela só não reconhece. Cuidado, meu irmão, quando você pensa que você fez tudo. Cuidado quando você não sabe dar o valor àqueles que estão ao seu lado, ajudando você a trabalhar, ajudando você a executar o serviço, ainda que você seja o chefe, ainda que você seja o líder. Mas as pessoas estão ao seu lado. O Senhor Jesus soube reconhecer isso. O Senhor Jesus ensinou os seus discípulos, olha, vocês estão aqui junto comigo, a vocês eu darei as chaves do reino, porque permaneceram comigo. Então Jesus, ele honrou aqueles que estavam ao seu lado. Jesus, ele disse, o galardão que o mestre recebe, o servo não é maior do que o seu Senhor. Então o galardão que eu estou recebendo, eu vou compartilhar com vocês, vou abençoar vocês. O próprio Senhor Jesus te reconheceu aqueles que estavam ao seu lado. Você consegue reconhecer, meu irmão, alguém que te ajudou na sua profissão? Você consegue reconhecer alguém que te ajudou no ministério, te ensinou, te mostrou o caminho das pedras? Olha, segue por aqui, faça isso. Eu sou grato a Deus por muitas pessoas que me ajudaram e continuam me ajudando. Se eu estou aqui pregando, eu dou graças a Deus por aqueles que investiram em mim. Conversava com o Wellington outro dia, lembrando, comecei a pregar na igreja, aqui na nossa igreja, no culto de consagração de sexta-feira de manhã.
Se não fosse diaconisa Marilúcia, de repente ela está até me assistindo aí, se não fosse ela, e diaconisa Zilda me dando a oportunidade, talvez eu não tivesse chegado aqui hoje. Sou grato a Deus pelas pessoas que me ajudaram. Sou grato a Deus e reconheço que cheguei até aqui. Não é por mérito meu. E não foi sozinho, querido. Alguém me ajudou. Irmãos oraram por mim nas horas difíceis, seguraram minha mão, me encorajaram, falaram, não desista, não pare. Você consegue reconhecer isso na sua vida, meu irmão? Você consegue perceber isso? Isso vai te ajudar a não precisar ter um espinho na carne, porque você já está se submetendo, como diz 1 Pedro, no capítulo 5, se humilhando debaixo da potente mão de Deus, para que Ele sim nos exalte em tempo oportuno. Para eu terminar, uma última coisa, quarta coisa, que eu estou falando aqui, deixa eu me organizar, quarta coisa que nos ajuda a nós vencermos a soberba das nossas vidas, nas nossas vidas, não deixarmos que essa enfermidade tão destrutiva, como diz lá o Salmo que li, que traz grande transgressão, nos livrarmos dela. A quarta coisa é a adoração ao Senhor. Quando nós adoramos a Deus, querido, nós reconhecemos que Ele é o Senhor. Nós reconhecemos que Ele está acima de nós, acima de tudo, acima de todos. Nós reconhecemos que Ele é Deus e não nós. Porque eu não consigo me prostrar diante da minha imagem, uma fotografia minha. Eu não consigo me olhar no espelho e dizer glórias a mim. Mas quando eu falo glórias ao Senhor, porque Ele é digno, você pode fazer isso agora, levantar a sua mão e dizer glórias ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, porque Ele é santo, porque só Ele é Deus. Quando nós fazemos isso, querido, nós estamos mostrando para nós mesmos, para a nossa alma, para o nosso espírito, você não é digno de adoração, mas existe alguém que é. Você não é digno de louvor, mas existe alguém que é, que está acima de você, que criou todas as coisas. Então baixa um pouco essa crista, tira os olhos de você mesmo e adore aquele que é digno de louvor, adore aquele que é digno de adoração, adore somente aquele que é Deus. Aleluia! É Ele que é digno de adoração e não nós, querido. Então precisamos também inserir nas nossas vidas diárias um momento que você possa adorar o Senhor. Não pode ficar restrito somente a um culto por semana, mas na sua vida diária, um momento que você possa fechar os seus olhos e adorar a Deus. Um momento que você possa separar, você sozinho, seja 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, mas separe para você dizer, louvado seja Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvores. Como nós cantamos aqui, independente se a figueira florescer ou não, independente se houver fruto na oliveira ou não, independente se os currais hajam gado ou não, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Como disse Jó, independente da minha família estar boa ou não, independente de eu ter dinheiro ou não, independente de estar com saúde ou não, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor Deus, Ele me deu, o Senhor Deus, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou parar de adorar, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, eu vou adorar ao meu Deus. Amém, meu irmão? Vamos ficar livres desse mal, querido, dos nossos corações. E vamos ser pessoas humildes, as quais Deus possa usar, para que o nome dEle seja assim glorificado, porque para isso nós fomos chamados. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Se coloque de pé. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez, segunda vez? Tem algum visitante nessa manhã? Sejam bem-vindos. Tem mais alguém que está nos visitando? As senhoras são de alguma igreja? Sejam bem-vindos. Qual igreja?
Amém. Visita internacional, são do Ministério Seara, em Orlando, na Flórida. Amém. Glória a Deus, sejam bem-vindas. Fiquem à vontade conosco. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Como falamos de adoração, vou pedir uma ajuda para o Ministério de Louvor aqui nos ajudar a cantar uma música que vem nos ajudar a adorar o Senhor nessa hora. Vamos glorificar o nosso Deus. Feche seus olhos, Pai, nessa manhã. Nós queremos apresentar nossas vidas em primeiro lugar. E te pedir perdão, Pai, às vezes que nós nos ensoberbecemos, nos orgulhamos diante de situações, circunstâncias e até pessoas, ó Deus. Às vezes até fomos orgulhosos diante do próprio Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Mas hoje, enquanto nós ouvimos a Tua palavra, te adoramos agora nesse final, a gente vai se reposicionando, Deus, entendendo que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que o Senhor está acima de nós. Quantas vezes nós fomos ensinados até em oração colocar Deus na parede. Isso é uma atitude de soberba, Pai, achando que Deus é o nosso Senhor. Nessa manhã, Pai, nós entendemos que o Senhor é quem manda. O Senhor é quem determina é o Senhor. Nós apresentamos nossos pedidos, mas queremos que a Sua vontade seja feita, porque é o Senhor quem é o soberano, é o Senhor quem está no trono. Nos perdoa, Pai, às vezes que desprezamos pessoas, ó Deus. Achamos que fomos bons o suficiente, achamos que as coisas deram certo e nos esquecemos de toda a equipe que nos ajudou. Nos perdoa, Pai. Às vezes que desprezamos pessoas porque achamos que podíamos resolver tudo conforme a força do nosso braço. Nessa manhã, uma manhã de conserto. Nessa manhã, uma manhã de nós descermos, como o Senhor disse a Jeremias. Jeremias, desce à casa do oleiro. É uma manhã da gente descer um pouco, Pai. Entendendo que precisamos do Senhor, que dependemos do Senhor. Nos livra da soberba, Pai. Nos ajuda a aprender com o Senhor a cada dia. Como diz lá, Mateus capítulo 11, que o Senhor é manso e humilde de coração. Como diz Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, Ele se humilhou, Ele se esvaziou, para que Ele pudesse receber aquilo que Deus tinha para a vida dele. Nos ajuda, Pai. Nos livra da soberba, nos livra, como diz o Salmo que nós lemos, dessa grande transgressão, que a soberba não nos domine, Senhor, e que não seja preciso nós termos um espinho na carne, que nós de boa vontade possamos nos humilhar na presença do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é e reconhecendo quem o Senhor nos fez ser. E nos ajuda, Pai, a estarmos felizes nessa posição. Nos ajuda a estarmos alegres no local que Deus nos chamou a estar. Não nos deixa ficarmos insatisfeitos porque Deus nos chamou para uma função que de repente hoje a gente não entende e não gosta, mas que pelo contrário nós possamos estar alegres no local onde Deus nos colocou, ainda que a gente não entenda, Pai, mas depois a gente pode entender o porquê Deus nos chamou para aquela posição. E assim possamos glorificar o Senhor em todas as coisas. Que assim, Pai, livres da soberba nessa manhã, que o nosso relacionamento com o Senhor melhore, que o nosso relacionamento dentro de casa melhore, que o nosso relacionamento entre irmãos aqui na igreja, nos ministérios, obreiros, melhore, Pai querido. Que o nosso relacionamento com pessoas, onde quer que seja, no trabalho, na convivência no prédio, na convivência na vizinhança, que os nossos relacionamentos sejam tratados e curados nessa hora, Pai. Porque um relacionamento com soberba é um relacionamento doentio, Senhor. Mas um relacionamento com humildade é um relacionamento que está sendo curado pelo Senhor. Que o Senhor, meu Deus, através desse grande milagre que o Senhor está operando nas nossas vidas, dessa grande libertação que o Senhor está fazendo conosco nessa hora, que essa milagre que está acontecendo aqui, agora, nesse culto, venha trazer, venha transbordar e venha influenciar toda a nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Que possamos crescer espiritualmente, que possamos crescer no nosso trabalho. Quantas pessoas estavam com bênçãos retidas por causa do orgulho, da soberba, Senhor. Quantas pessoas não poderiam ocupar cargos maiores nas suas empresas por causa da soberba e hoje sendo curados
nós podemos crescer, o Senhor pode nos abençoar, porque o nosso coração está rendido em Ti. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado por cada um que o Senhor trouxe. Muito obrigado pela igreja de Nova Vida do Catete. Muito obrigado pelos pastores, por cada diácono, por cada membro dessa igreja. Que o Senhor continue abençoando tanto nós que estamos aqui presencialmente, quanto aqueles que vão nos assistir, que sejam todos nós abençoados para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos. Leva-nos debaixo da Tua bênção e proteção, para o nosso lar, para o nosso destino. Dá-nos um domingo abençoado, uma semana abençoada, cheia das Tuas ricas bênçãos. Assim nós oramos, já dando graças ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje, permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos rica e abundantemente.